Vai chamar aqui para a nossa conversa para ajudar todos nós a entendermos um pouco mais tudo o que aconteceu neste domingo, né, nessa tragédia. Vamos conversar com o Luiz Maciel Júnior, que é policial rodoviário federal e da comunicação da PRF. Luiz Maciel Júnior, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. E aí a pergunta que eu queria começar aqui a nossa conversa gostaria de fazer, é a seguinte: por que nesta madrugada a rodovia foi fechada, né, fazendo aí uma prevenção ao problema da neblina e também da fumaça, e no domingo se demorou tanto para tomar essa atitude? Boa tarde. Boa tarde, Jason. Boa tarde aos telespectadores aqui. Ele está falando com aqui, esclarecendo alguns assuntos. Hoje foi feito esse bloqueio da rodovia por cerca de 3 horas em razão do fechamento por conta da neblina muito pesada, né, do local ali. Então, para fazer uma prevenção, optou-se, juntamente com a Ecovia, né, e a PRF, os policiais, juntamente com os funcionários da Ecovia, fizeram uma vistoria pelo local e identificaram que a neblina estava muito densa. Então, optaram por fazer o fechamento desse trecho da rodovia, justamente preventivamente, para evitar outros acidentes, né? O caso do acidente de domingo foi ocorrido em razão de várias circunstâncias que culminaram com a gravidade do acidente, né? Inicialmente, um acidente, uma colisão que foi ocasionada justamente também pela fumaça no local, pela neblina, que contribuiu para a dificuldade na visibilidade, né, para a restrição de visibilidade. E as pessoas, os carros ficaram mobilizados na rodovia, mas quando o caminhão, pelo local, ele se dirigia sentido Paranaguá, ele não conseguiu frear a tempo por conta da baixa visibilidade, ocasionando o acidente. Essas intempéries, né, essas alterações climáticas, elas podem acontecer muito rápido. E no Paraná, muitos locais são registradas neblinas, mas da forma que elas chegam, da forma que elas se formam e da forma que elas se dissipam, é muito rápido. Então, a concessionária ela teve a informação da neblina, acionou todos os órgãos, a PRF foi. Eu gostaria de perguntar que horas mais ou menos a Polícia Rodoviária Federal teve a informação aí do problema naquela região ali, da fumaça e da neblina, e se já não sabia do problema da fumaça anteriormente? Já. Eu não tenho essa informação do horário da informação, ela vai constar do boletim de acidentes, que está em preenchimento, né, pelos policiais, mas a questão é que assim que é identificada a presença da neblina ou da restrição de tráfego, a concessionária ela avisa imediatamente para a PRF, para os bombeiros, no caso de incêndio, para justamente iniciar a sinalização da rodovia para evitar esse tipo de acidente. Então, o que ocasionou ali o acidente, justamente, foi juntamente com o incêndio e com a neblina, dificultou grandemente a visibilidade dos motoristas que passavam pelo local e que contribuiu efetivamente para a ocorrência desse acidente grave. Mas você tem aí a informação de que horas a Polícia Rodoviária Federal foi avisada do problema ali naquele trecho? Eu não tenho, porque ele vai fazer parte do boletim, né? Então eu não fui informado desse horário, mas a concessionária, assim que teve notícia da intempérie, da fumaça, acionou a PRF prontamente, que foram para o local, mas assim que foram deslocados para esse local, o acidente já estava acontecendo. A PRF recebe várias ligações, né, ainda mais nesse local, sobre esse incêndio que, por conta da crise hídrica, muita seca, ele facilmente acontece, a ignição dele é muito rápida. Então a PRF, de prontamente, com essa mensagem dos usuários de rodovia, ela aciona a concessionária para fazer o controle, né, e o debelamento desse fogo. E também, dependendo da gravidade do incêndio,
justamente para acabar com esse incêndio, é acionado também o Corpo de Bombeiros para poder acionar. Vou colocar o nosso Emanuel Perim aqui nessa conversa, que ele tem uma pergunta para fazer para você também. Emanuel Perim, diga lá, qual é a pergunta que você tem aí para o Marcel da Polícia Rodoviária Federal? Pois é, Jasson. Marcel, muito boa tarde para você. Marcel, ontem eu e o Jasson comentávamos sobre o que fazer, qual é o alerta e como proceder nesse caso. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal emitiu uma série de recomendações para motoristas que estão em meio à neblina, falando que é preciso, por exemplo, respeitar o carro da frente e manter a distância. Nesse caso específico, Marcel, não tinha como fazer isso. Então eu te pergunto, qual é a forma de agir frente a uma situação atípica como essa? O que essas pessoas poderiam ter feito para se salvar nessa triste tragédia? Boa tarde, Manuel. Nesse caso, no caso de um acidente já ter sido ocorrido, o importante é que os ocupantes do veículo, né, os motoristas e os passageiros, isso serve para qualquer tipo de acidente, se afastar do veículo acidentado. Se esse veículo não pode ser retirado da via, os ocupantes devem se afastar desse veículo. Em um eventual acidente, essas pessoas não são atingidas e não aumenta a gravidade do acidente. Então, pelos relatos, né, colhidos no local ali, as pessoas saíram dos veículos, mas permaneceram no apostamento. E foi aí que o caminhão, não conseguindo desviar, acabou atropelando essas pessoas. Então, a orientação para todo tipo de acidente, caso o veículo não consiga ser retirado da via, é que todos os ocupantes saiam do veículo, saiam e permaneçam a uma distância segura para justamente não serem envolvidas num acidente e agravar mais ainda a situação. Polícia Rodoviária Federal, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Uma boa tarde.